Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5. Para dar continuidade às exposições deste documento. Mateus capítulo 5. Ouçamos a leitura que vai dos versículos de 27 a 30. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, versículos de 27 a 30. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Irmãos, este ensino, nosso Senhor, apesar de usar o pesadíssimo e justo termo adultério, é antes de tudo um ensino sobre o zelo que todos os servos de Deus devem ter pela instituição do casamento e, consequentemente, pela instituição da família, com os desdobramentos de paternidade e maternidade. Então, esse é um ensino que serve, eu devo deixar claro de antemão, serve para solteiros, porque o solteiro deve honrar essa instituição do casamento, serve para viúvos, para noivos, para casais, e os pais devem ter também que levar em consideração essa que é a base da família, que é o próprio casamento. A base do desdobramento da relação entre pais e filhos tem a ver com o casamento, ao menos no seu formato ideal. No caso particular dos pais, não dá para separar a função paterna, a função que você exerce como pai, da base legítima dessa paternidade, que é o casamento, não é? Então, é lógico nós pensarmos que se alguém quer fazer um grande bem para o seu filho e para a sua filha, deveria, acima de tudo, amar a mãe dessa criança, não é? Amar a mãe desse menino, dessa menina. Então, essa mensagem, portanto, é perfeitamente adequada aos pais em seu sentido mais legítimo e ideal. O nosso Senhor, irmãos, está ensinando, baseado nas bem-aventuranças, na graça de Deus que nos alcançou, a como obedecer os seus mandamentos, não segundo o pensamento dos escribas, que apenas se preocupavam em entender o texto, e dos fariseus, que achavam que já o praticavam perfeitamente sem o auxílio da graça de Deus. Jesus está dizendo que se a nossa justiça, o nosso modo de viver não ultrapassar em muito o modo de pensar e de agir dos escribas e fariseus, nós jamais entraremos no reino de Deus. E desde aquele tempo já se sabia de uma relação entre o fato do adultério, o fato da traição, de deitar-se na cama do outro, né, que é o significado da palavra adultério. Já se sabia disso, dessa relação entre o ato e a intenção ou a cobiça que vinha antes. Isso já estava dado no próprio 10º mandamento, não é? Que é o não cobiçarás, que inclui também a esposa ou a mulher ou qualquer coisa que pertença ao próximo. Mas a interpretação que é dada aqui por Cristo, de fato, é surpreendente, como nós vamos ver, e ao mesmo tempo não visa apenas causar surpresa ou assustar as pessoas, mas visa também orientar a vida daqueles que lutam com essa tentação constantemente. As pessoas que lutam contra a traição ao seu cônjuge, a pessoa da sua mocidade, a mulher da sua mocidade. Daí que nós temos aqui o versículo de número 28, que nos diz assim: Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. A imagem aqui que Jesus propõe para que
pensemos ou imaginemos, é a de um homem casado que cobiça uma mulher com os seus olhos, como que dando apalpadelas, não é? Como que apalpando uma mulher com os seus olhos. É aquilo que hoje comumente se chama de fantasia sexual, não é? Pessoas que fantasiam com a mulher ou a esposa do outro. Antes, o que se pensava é que a cobiça vinha antes do adultério. E isso é verdade, não é? Mas o que Jesus está dizendo aqui, que surpreendeu certamente muita gente, é que não apenas a cobiça vinha antes do adultério, mas a cobiça era adultério. Positivamente era adultério. É claro, não perante uma igreja, não perante a sinagoga, não perante a própria esposa, mas o texto está deixando claro aqui que a vida de um discípulo, sobretudo, se passa na presença da plateia de um só, né? Na presença de Deus. Então é diante de Deus que Jesus está falando, como se referiu também ao assassinato antes, né? Aquele que tem ódio no coração comete assassinato, mas isso evidentemente perante a face de Deus, que é a face que importa para um cristão acima de todas as outras, irmãos. E na sequência, do versículos 29 e 30, Jesus apresenta soluções práticas, bastante práticas. Observem, eu chamo a atenção dos irmãos para uma partícula que é dada aqui logo na abertura do versículo 29 e também no início do versículo 30, que é a partícula se, essa partícula condicional. Se esse for o caso de vocês, né, é o que Jesus está dizendo, se essa for uma fraqueza de vocês, então lembrem-se dessa instrução, Contudo, irmãos, a Bíblia nos diz que aquele que está em pé deve tomar cuidado para que não caia. E muitas vezes as pessoas costumam cair exatamente por aquilo que julgavam ser a sua maior força. Nunca tiveram problema com isso, então podem se arriscar em certos ambientes, podem se arriscar em certas interações, e daí quando caem ficam direito sem saber o que é que lhes atropelou, né? Segue-se então que, embora essa partícula ela de fato particularize, não é, o ensino de Jesus, seja aqui especial para aqueles que têm tido problemas nessa área, é importante nós levarmos em conta que, se você é um homem, você tem sede por intimidade, e essa daí, ao mesmo tempo que é uma virtude, uma graça de Deus, pode servir também como uma armadilha terrível para a vida de muitos homens que hão de danificar seu casamento e consequentemente, danificar também a sua relação com seus filhos, né? como pais. Então, acaba que essas orientações práticas devem ser escutadas por todos nós, com humildade, sabedores de que nós podemos, sim, cometer erros nessa área, irmãos. As orientações do nosso Senhor, à primeira vista, numa primeira leitura, soam de fato um pouco esquisitas, porque a leitura mais rasa ou mais óbvia que nós fazemos de início é que ele está ordenando aqui que um discípulo ampute um dos seus olhos, não é? E ampute também uma de suas mãos. E ele diz que, se isso não acontecer, esse olho e essa mão podem constituir na vida de um discípulo como uma espécie de leme que vai conduzir aos poucos a vida dele para o inferno, não é? Para o afastamento definitivo de Deus. E a mão direita e o olho direito aqui tradicionalmente dizem respeito ao lado mais hábil do ser humano, não é? Aquilo que era chamado de destra. Então, o olho direito e a mão esquerda seria uma indicação do nosso melhor lado, digamos assim, e que está tropeçando mesmo assim. Essa indicação, irmãos, de Cristo aqui, essa orientação, não pode ser entendida por nós como significando uma amputação concreta, no sentido de você pegar uma faca. Isso já foi, de fato, feito até na antiguidade por alguns cristãos, de levar essas palavras nesse sentido, sem observar o próprio texto, o que é que Jesus está dizendo no próprio texto. Porque se Jesus mandasse você amputar uma mão direita e o olho direito, o fato é que você ainda teria a mão esquerda para fazer coisas erradas e você ainda teria o olho esquerdo para fazer as coisas erradas. E ainda mais, Jesus disse que o problema do adultério não começa nas mãos. O problema do adultério não começa nos olhos. Não é lá que essas coisas acontecem. O adultério, segundo Jesus diz,
ocorre no coração. Os nossos membros, os nossos olhos, as nossas mãos são instrumentos, ou podem ser instrumentos desse tipo particular de iniquidade. Mas o nosso Senhor está usando aqui, irmãos, uma linguagem radical para um problema que de fato é radical, que acaba afetando tudo mais na sociedade. Se é verdade que a família é a célula principal de onde sai toda a sociedade, o casamento é o núcleo dessa célula. Você bagunça o casamento, você está bagunçando a vida de todo mundo. Isso termina espirrando para todo mundo vai sentir isso. Então a ideia aqui é de que Jesus precisa usar de fato uma linguagem radical para levar o discípulo a fazer aquilo que é chamado de uma decisão. Que é essa palavra que indica exatamente um corte. Essa palavra é usada inclusive para sacrifícios. Você está lá com a ovelhinha, né? Com a faca na mão, você diz, e aí? Não decidi ainda se eu faço um sacrifício ou não a Deus. O que é que eu vou fazer? Não, eu vou decidir. Quando você corta o pescoço da ovelha, você fez uma decisão. Ou seja, aquilo ali realmente é para valer, e você está se afastando, tomando uma posição em contraposição àquela que você tinha antes, aquela dúvida que você tinha. Então a ideia de decisão é a ideia de cortar fora mesmo. É a ideia de decepar alguma coisa. E quando você decide não agarrar uma coisa, você age como se você fosse alguém maneta, alguém que não tivesse as mãos. Quando você decide não olhar para uma coisa, na prática, é como se você fosse uma pessoa cega, uma pessoa desprovida do dom da visão, irmãos. Na prática, o que isso significa? Ora, se você tem fraquezas nessa área, dificuldade, luta contra esse problema que Jesus está falando aqui, você deve evitar certos ambientes. Trazendo para os nossos dias, você deve evitar certos filmes, você deve evitar certas interações, certas conversas, certos horários que são, pelo menos na sua experiência, impróprios, problemáticos, que não são para outras pessoas. Quem dizia isso era Agostinho, século IV. Ele diz, olha, você sai na rua e você sente uma dor horrível nos olhos porque tem sol. A culpa é do sol? Você recebe um pão maravilhoso para se alimentar, só que você tem um estômago doente. Quando você come, você sente dores de rolar no chão. A culpa é do pão? Não. Então existem coisas, horários, interações, filmes, que serão apropriados para muitas pessoas. Mas para aquele que tem essa dificuldade, ele vai ter que agir como um cego. Ele vai ter que agir como alguém que não tem suas melhores habilidades, aqui representadas pelo olho direito e pela mão direita, irmãos. Você vai evitar coisas que para outras pessoas são normais, não são pecaminosas, mas que para você são. E a razão dada aqui pelo nosso Senhor, irmãos, é das mais sérias. Ele diz que quem não faz o que ele ordena está caminhando para a perdição, que é o destino dos adúlteros. Isso ele deixa claro tanto no versículo 29 como no 30, ao dizer, pois te convém, é apropriado, que se perca um dos teus membros, ou que parte da sua vida seja limitada, e não seja você e todo o teu corpo lançado no inferno. Nota então que um crente não é salvo pela obediência. Você não é salvo pela obediência. Mas sem a obediência ninguém é salvo. Sem ser obediente. E é importante nós levarmos em conta essas palavras de Cristo, que são radicais para um problema radical. E seguir a Jesus Cristo, nós estamos vendo, tem um custo. O discipulado, o ser aluno de Cristo tem um custo sim, e pode ser um braço, pode ser um olho. E os efeitos, como eu disse, dessa renúncia serão sentidos na nossa paternidade, serão sentidos na nossa vida na igreja, serão sentidos na nossa vida social, serão sentidos por todo mundo, por aquele princípio orgânico que eu já declarei no início, da célula. Se a família é a célula de toda a sociedade, o casamento é o núcleo dessa célula. Destrua os casamentos e você criou uma doença social praticamente incurável. Então, quando nós estamos diante de um problema tão radical quanto o adultério é um dos problemas mais radicais que existem, irmãos. Então, Jesus não pode propor colocar um esparadrapo no tumor.
tem que ser uma operação que de fato se pareça com aquilo que nós chamamos de amputação. Males profundos, então, exigem medidas igualmente profundas, irmãos. As ações que são recomendadas aqui na prática, elas não são simples. Estou falando aqui de soluções que são esquemáticas, mas desçamos um pouco a realidade concreta das pessoas que podem ter essa dificuldade aqui contemplada por Cristo. Por exemplo, um crente luta para não cobiçar uma colega de trabalho. O que é que ele vai fazer? Ele vai faltar ao trabalho? Então é muito simples. É só eu não ir mais para o trabalho, e aí meu olho direito está neutralizado, e o esquerdo também. Seria muito... Vocês estão percebendo como nós encontramos dificuldades para aplicar esse mandamento, não é? Ou então, ele luta com pornografia na internet. Só que o celular onde ele vê a pornografia, ou o computador onde ele vê a pornografia, é também instrumento de trabalho dele. Como é que ele faz? Como é que ele faz para lidar com isso? Ainda mais, existem pessoas que estão num estágio que é chamado pela Bíblia de doença. Vocês lembram aqueles textos do Antigo Testamento, quando falam da podridão do ser humano, da maldade do ser humano, que já chegou num estágio incontrolável? Aí a Bíblia já trata como doença. Não que não exista culpa, eles continuam sendo culpados. Mas tem um momento que a pessoa está ladeira abaixo, que ela já perdeu, já foi para o ralo a vontade dela. Ela não tem mais vontade. Ela faz tudo aquilo que o vício quer. Então, quando a Bíblia diz, ele veio para curar os nossos pecados, sarar as nossas feridas, ele está se referindo a isso. Quando se diz que o povo de Israel estava doente da cabeça aos pés, ferido da planta do pé ao alto da cabeça, está querendo dizer que o povo estava numa situação de pecado tão descontrolada, que era como se a pessoa estivesse doente. Ela já não sentia nem mais culpa. Assim como você não sente culpa quando você está com febre. Quando você pega uma doença, você sente que o corpo faz certas coisas, tem certos espasmos, tem certas temperaturas que você absolutamente não tem controle. É como se você estivesse, por conta da situação, totalmente dominado pela situação. Pode acontecer também uma situação dessa, irmãos, e frequentemente é o caso com pessoas que se exercitam na cobiça. As coisas com o tempo parecem ser incontroláveis. Nesses casos, irmãos, alguns estudiosos da área de aconselhamento bíblico recomendam a chamada prestação de contas, baseada em Tiago capítulo 5, versículo 16, que diz, não é? Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Então é uma recomendação que é dada pela palavra de Deus, que você procure alguém que seja sábio, alguém que seja discreto e até mesmo secreto. Não precisa ser um pastor, mas é bom que seja um pastor, porque supostamente é alguém sábio, discreto, que vai saber te ajudar, que vai saber te ouvir, que vai chorar por você, vai te entender, porque estuda a palavra de Deus e conhece supostamente as profundezas do coração humano. Mas você pode também procurar um oficial da igreja, procurar um amigo que não apenas saiba escutar, mas saiba dar os próximos passos, que segundo alguns estudiosos inclui caminhar um tempo com a pessoa, conversar com ela, orar com ela, e inclui também fazer cobranças, ser uma espécie de consciência externa do indivíduo, já que a dele não está servindo para nada no momento. Então ele precisaria de um acompanhamento de alguém que de fato o orientasse durante um tempo, até que ele conseguisse voltar para a estrada certa e se acostumar com as chamadas rotinas cristãs. Veja bem, meus irmãos, os reformados, de modo geral, têm problemas com o conceito de hábitos, ou o conceito de exercícios espirituais. Isso sempre chorou mal para a gente. A ideia de que você pode e deve fazer sempre exercícios, se esforçar para agradar a Deus, para viver para Deus, e quanto mais você se dedica e consegue fazer as coisas certas, mais você agrada a Deus. Isso sempre nos cheirou mal, sempre foi difícil. Não sei se vocês já ouviram um ditado que diz assim: semeie um ato, não é? E colha um hábito. Semeie um hábito e colha um destino.
significando que se você se esforçar suficientemente, você define o seu próprio destino. Para nós isso aí é algo muito, muito complicado, e normalmente o que os reformados afirmam é que aquilo que fortalece o crente são chamados meios de graça, quais sejam a palavra de Deus, os sacramentos, que são desdobramentos dessa palavra de Deus, e a oração, que é uma resposta a esta palavra de Deus, também guiada pela mesma palavra de Deus. Isso aqui é que fortalece o crente. Aquele que não leva essas coisas simples, elementares, a sério, tende a se dar mal. Está desprezando a graça de Deus, que é aquilo que faz com que a gente ande de modo a agradá-lo, irmãos. Mas existem práticas constantes na vida cristã, que são dadas até mesmo pela palavra de Deus, que exigem e exigirão humildade da parte do crente para reconhecer que ele não tem forças para andar sozinho, ele não tem forças para desprezar o dia de receber o sacramento na igreja, ele não tem forças para viver sem orar, ele não tem forças para viver sem meditar na palavra de Deus. Então existem sim orientações da Bíblia para te fazer voltar para a Bíblia, para te fazer voltar para os sacramentos, para te fazer voltar para a oração e para te fortalecer com a graça de Deus. Também existem auxílios da Bíblia que nos ajudam a rearranjar esses elementos simbólicos que muitas vezes confundem a gente, que enganam a gente e que fazem com que as pessoas adúlteras achem que o adultério é correto, vale a pena. Tem toda uma batalha simbólica por trás dessas forças, irmãos, dessas coisas. E tudo isso, os meios de graça abrangem, e de certo modo, isso tudo que eu estou dizendo implica ou envolve um retorno aos meios de graça. Então é importante para aqueles que estão passando por dificuldades que avaliem essas questões à luz dos meios de graça, e não à luz de alguma coisa que você tem que fazer por sua própria força, por seu próprio esforço, a não ser que esteja dentro do esquema dos meios de graça, palavra de Deus, sacramentos e oração. Eu lembro bem de um rapaz, eu conheci há muito tempo nessa região, e ele vivia uma vida de promiscuidade sexual profunda, desde a adolescência, já com 30 anos, mais ou menos. Então ele me procurou, e ele disse claramente assim: olha, eu sou um mundano, como é que eu faço para mudar? E eu não sabia direito o que responder para ele, mas acho que eu respondi certo, porque eu disse assim: olha, você tem que ler a Bíblia. Lê a Bíblia e pede a Deus que te ajude. Dias depois, a mãe dele me procurou e falou assim: mas eu não estou entendendo o que é que esse menino está lendo na Bíblia, porque ele xinga o tempo todo enquanto está lendo a Bíblia. Mas xinga alto, com ódio. Aí eu fui e perguntei para ele assim: mas onde é que você está lendo isso? Que versão é essa da Bíblia? E ele disse assim: não, é porque as imagens não param de chegar à minha mente. O tempo todo vem imagem de coisas erradas que eu fiz, e parece que elas entram na frente do texto, eu não consigo ler, e aquilo fica me atrapalhando, então eu xingo. Aí ele foi parando aos poucos. Graças a Deus ele se converteu, Deus prevaleceu sobre ele. Mas o que eu estou dizendo com isso é que o caminho de volta pode ser extremamente penoso, né? Mas ele vai ser tomado quando as pessoas assumirem os meios de graça, que é palavra, sacramentos e oração. Quando as pessoas desprezam isso, aí sai atrás de novidades. Só que esse negócio não dá força para a pessoa, porque dá força à pessoa é a graça de Deus para ela voltar para o caminho certo. São os meios de graça. Então, quem está desprezando os meios de graça, a tendência é se enfraquecer mesmo, é ser levado por isso. Mas o retorno consiste também nessa volta à dependência de Deus, irmãos. Eu acho que eu não preciso falar muito sobre como as mulheres de hoje se encaixam aqui. Nós estamos falando aqui de homens, não é? O tempo todo, mas nós sabemos que nos nossos tempos, nessa ânsia de se igualar aos homens, as mulheres, muitas delas, acabaram assimilando o que os homens tinham de pior. Então não é incomum hoje que uma mulher passe por cima dos seus instintos mais profundos de maternidade, passe por cima dos votos que ela fez no casamento, passe por cima de marido, passe por cima de igreja, passe por cima de Bíblia, e sacrifique tudo isso no tal altar da felicidade. Eu quero ser feliz. E não é à toa que muitas mulheres na igreja já têm sido disciplinadas, porque a iniciativa do adultério foi delas.
Então isso sem dúvida deve ser levado em conta também pelas mulheres, já que nós vivemos num tempo de liberação, num tempo de libertinagem, e nós devemos nos lembrar desse ensino e sufocar o problema, matar o problema na sua fonte, que é o coração. Então acho que praticamente todo o ensino que é dado aqui para os homens hoje é válido para as mulheres. A mulher tem uma liberdade, pelo menos no Ocidente, né, que ela jamais teve, inclusive graças ao cristianismo. Tá certo? Mas voltando aos homens, irmãos, e para encerrar, eu gostaria de chamar a atenção para uma possibilidade contextual interessantíssima aqui. Observe o versículo 22. Ele fala aqui de insultos, não é? E de desprezo. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nós aplicamos esse ensino de Cristo normalmente e corretamente ao irmão da igreja, não é? Só que às vezes nós nos esquecemos que esse irmão da igreja também pode ser o nosso cônjuge. Pode ser a nossa esposa. Nossa esposa pode ser, e frequentemente é, a nossa irmã na fé. E quem conhece um pouco a vida de alguém que adulterou alguma vez na vida, sabe que antes da traição factual, da traição concreta, há sempre desprezo pelo cônjuge. Há sempre algum grau de desprezo, seja pela inteligência dela, seja pelo corpo da mulher, seja pelo salário da mulher, seja pelo passado da mulher. Há sempre um elemento de desprezo que precede a quebra do pacto, o adultério, irmãos. E essas coisas realmente abrem portas para fantasias que conduz, segundo nosso Senhor nos diz, à ruína e à perdição. A propósito desse dia, portanto, meus irmãos, zelem, confiados na graça de Deus por sua paternidade, mas lembre-se de que vai ser muito difícil você zelar pela sua paternidade se você não zelar do seu casamento. E nisso consiste também, é um chamado, o ensino do 7º mandamento é um chamado também à gratidão pelas esposas que Deus nos deu, o cônjuge que você ganhou. A gratidão de fato funciona como um antídoto, como uma espécie de contraveneno que neutraliza muitos males. É isso, irmãos. Deus nos abençoe e guarde sua palavra em nossos corações.